Estamos recebendo agora aqui no estúdio da Rádio Independente a secretária municipal da Assistência Social e Habitação de Cruzeiro do Sul, a Elisângela Becker, como eu falava, para nos atualizar sobre o número de desabrigados lá do município, falar das medidas que foram tomadas para amenizar os problemas lá em Cruzeiro do Sul. A gente sabe que Cruzeiro, assim como Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, enfim, tantos municípios aqui do Vale foram severamente atingidos pela enchente de maio, ainda muitos em recuperação da enchente de setembro e vem a enchente de maio novamente, então a gente vai ter esse bate-papo aí com a Elisângela. Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Independente. Vamos dar uma atualizada então, secretária. Você esteve aqui recentemente até com o prefeito João Dúlios para falar de uma área que tinha sido liberada, que vamos ter uma construção significativa lá em Cruzeiro do Sul. Agora, falando nos bastidores, já sabemos até de casas provisórias que virão para Cruzeiro, mas acho que começar pela quantidade de pessoas que ainda está em abrigo. As pessoas que perderam casas ou que tiveram casas danificadas e que não conseguiram voltar ainda. O que a gente pode falar a respeito disso? Atualmente nós estamos com 87 famílias em abrigos, que são 3 ainda que nós temos no município, o Ginásio do Centro, Clube 15 de Novembro e também o CTG. Isso totaliza 219 pessoas nesses 3 ginásios. 219 pessoas. Tem alguma coisa mais próxima de acontecer para que essas pessoas comecem a voltar para casa? Outras alternativas, né, como aluguel social, ou a questão de repente comprar o Estado ou o governo federal conseguir uma residência que já esteja pronta e esse valor ser aplicado ali, ou tem que ser a casa construída do zero, que a gente sabe que leva mais tempo? Nós conseguimos sim avançar, estamos hoje inclusive com o pessoal do Estado no município, numa força-tarefa, estamos recebendo 28 containers, que são as casas provisórias que estão sendo colocadas no terreno junto ao Clube 15 de Novembro. Nós estaremos agora nos próximos dias, né, realizando então, junto com a Defesa Civil, a seleção das 28 famílias que irão para essas casas provisórias. E junto com isso também a gente conseguiu avançar em relação ao aluguel social, que a gente tem pactuado então com o Estado e conseguimos pactuar 100 aluguéis sociais. A gente sabe que o grande desafio agora vai ser as famílias conseguirem mobilizar imóveis. Em Cruzeiro a gente já sabe que a gente tem pouquíssimos disponíveis, né? As próprias famílias têm nos trazido esses relatos, mas isso também não é uma realidade apenas de Cruzeiro, na verdade é da região. Então talvez desses 100 aluguéis que a gente conseguiu pactuar, nós não conseguimos nem cumprir todos por falta dos imóveis que tem. Então, nesse sentido, a gente também vem agilizando e tendo essa parceria aí com o Estado para a gente conseguir agilizar as casas provisórias como uma medida mais significativa, talvez nesse momento, até que a gente consiga dar andamento e efetivar as casas definitivas que nós já temos empenhadas. Mas para as casas definitivas vai ter espaço para todas. Só não tem no momento o aluguel social. Exato, casas definitivas sim. O município hoje já tem em torno de 700 casas empenhadas em programas diferentes. Vamos falar desse aluguel social. Até aqui não tinha aluguel social. Nós tínhamos um número limitado, inclusive a nossa lei restringia a questão do aluguel social para dentro do município. Então, frente à nova situação, nós conseguimos então pactuar com o Estado o aluguel social e ampliamos então essa possibilidade das famílias poderem ter o aluguel social fora do município por 6 meses, para também auxiliar as famílias a terem um espaço mais digno. E aí facilita, então, mesmo que você tenha dito, olha, tem 100 famílias, daqui a pouco não tem 100 imóveis para alugar, mas pode alugar em municípios vizinhos. Tem um raio, tem um limite? É Lajeado, é Estrela? Nós temos orientado, Ricardo, a questão da proximidade em função do vínculo que a gente precisa manter com as famílias em relação a todo esse programa habitacional, também o acompanhamento dessas famílias para as próximas etapas, que será para a casa definitiva. Porque para elas permanecerem, né,
como famílias elegíveis aos programas habitacionais, elas devem estar vinculadas ao município, por exemplo, o cadastro único. Então, é muito importante, né, ter esse vínculo, e a proximidade vai facilitar a questão do deslocamento. Então, para a família, às vezes também, né, isso está sendo um peso. Inclusive, essa semana eu tive no abrigo do centro e uma família estava me relatando que conseguiu um imóvel no município de Venâncio Aires, mas que estava ainda avaliando se de fato iria até residir em Venâncio, em função desta questão de manter o vínculo com o município, toda a questão da distância, do deslocamento para a família. Às vezes isso traz também alguns complicadores, né? A gente tem, né, também planejado agora ampliar a nossa rede de telefonia na secretaria para auxiliar as famílias pelo meio de comunicação online, né, para que essas famílias possam ter um acesso híbrido com a gente, no sentido de ter atendimentos, inclusive online, para facilitar a elas. Antes você falava da seleção das famílias para as casas temporárias e depois também para as definitivas. Quais são os critérios? Até para a população saber, né, e de repente um não ficar chateado porque não foi escolhido nesse momento. Como que é feita essa seleção? Para as casas provisórias. Nesse momento para as provisórias, mas depois como serão para as definitivas também. Tá. Para as casas provisórias, são containers, né, que contemplam famílias com até 4 integrantes. Um outro caso poderia se abrir a exceção, né, para 5, talvez, integrantes. Então, esse já é um limitador. Tá? Outro critério que a gente está usando é a questão das prioridades, as necessidades maiores, né, para quem tem crianças, mães solo, idosos, alguma situação de algum membro da família ser deficiente. Então, esses acabam entrando como lista de prioritários. E depois, provisórias, as permanentes, também mais ou menos essa... Exato. As definitivas, novamente, né, acabam tendo esses critérios de elegibilidade. Esses 28 containers, eles estão para chegar? É quanto tempo? Qual é a previsão de que essas famílias já possam estar residindo nesses novos espaços? Então, a boa notícia é que a gente está, então, atualmente, né, com uma força-tarefa com o Estado, e, a princípio, a gente tem uma previsão estimativa de estar recebendo todos os containers esta semana. Mas não chegou nenhum ainda? Sim, já recebemos. Já estamos com algumas unidades no pátio, tá? O pessoal está instalando elas. E agora, então, a tarefa é realizar a infraestrutura básica para que podemos habitar nesses containers, que é a questão da rede de esgoto, rede de água, rede de energia elétrica. Então, agora, no início da tarde, nós estivemos com uma reunião com a RGE para agilizar, então, novas entradas de luz, para poder dar conta da parte elétrica, e assim a gente está construindo essa fase, né, de efetivação para que o quanto antes a gente possa entregar essas unidades para as famílias. Qual é a localização deles? Esses 28 containers estão sendo colocados num terreno junto ao Clube 15 de Novembro. E antes você falou, Elisângela, das 700 casas permanentes já empenhadas, né? O que a gente podia atualizar? Isso já está em tratativa? Já tem terreno? Tem uma previsão de elas realmente serem construídas? Sim, a gente tem andamentos também já em relação às definitivas. A gente está com 3 áreas, né, em ativação, que são a área do Estado, que fica também localizado próximo ao Clube 15 de Novembro, no bairro São Gabriel, onde atualmente a gente tem a PAI funcionando. A PAI vai continuar nesse espaço, né? E nesta área a gente vai ter 100 casas definitivas. Então, hoje a gente recebeu uma equipe do Estado de setores da habitação, regularização fundiária, do patrimônio do Estado, para regularizar essa área, e também a equipe de topografia e engenharia para estar, né, realizando agora o projeto e a iniciação da infraestrutura da área para depois a construção.
A gente tem aí uma estimativa que as obras, né, iniciem agora em 60 dias. Das permanentes. Das permanentes neste terreno. E a partir do início, prazo de conclusão é... Essas 100 casas, o Estado tem uma empresa contratada, a empresa já esteve conosco no município e nos deixou muito claro que a partir do momento em que há a entrega desse loteamento com a infraestrutura pronta, eles conseguem efetivar a conclusão da obra em 90 dias. 90 dias? Sim. 13 meses. Dias atrás nós falávamos aqui com representantes do governo de Estrela e falaram em 12 meses. Eu até achei bastante demasiado esse tempo para a construção da casa, mas que bom. São empresas que são contratadas. Essa aí, então, pelo Estado. Começaria em 2 meses. É isso? Falaste. Isso seria a previsão ali em novembro. Vamos lá, então. Nós estamos no final. Vamos contar que estamos no início de setembro já. Passou todo mês de setembro, passou outubro, início de novembro. Aí nós vamos ter novembro, dezembro, em janeiro, final de janeiro, talvez, fevereiro, já poderemos ter essas 100 casas do Estado entregues. É uma estimativa. Sim. Nós, assim, hoje, conversando com a equipe do Estado, estávamos visualizando essa possibilidade aí, talvez com a situação, né, do clima, das previsões aí, que a gente acaba tendo imprevistos, talvez 9 meses essa conclusão das 100 casas nesse espaço aí que é do Estado, né, no bairro São Gabriel. As casas, tanto as provisórias agora como depois as permanentes, elas têm algum móvel, ou é só a casa mesmo? Ou a empresa também prevê, sei lá, já o armário da cozinha, alguma coisa? Porque a gente está acompanhando algumas inaugurações, né? E algumas têm, outras não têm. A gente sabe que as famílias que estão no abrigo, muitas realmente perderam tudo e não tem nem como entrar nas casas, né? Como vão ser esses modelos? Desculpa, Gabriela, é as casas definitivas? As definitivas. As 100 casas da I9, eles vão ter, né, já alguma coisa de mobília nas casas. Isso eles também vão estar entregando junto. E aí falamos de 700 casas já confirmadas empenhadas. 100 do Estado, são as primeiras, né? E as outras 600, temos previsões também? Sim, nós temos 500 casas pelo Fundo da Defesa Civil e então essas 500 casas vão ser uma tratativa direta, né, com o governo federal. E hoje a gente tem já uma empresa, né, que sinalizou interesse com uma área que para o município seria atrativa, em que a própria empresa vai estar adquirindo a área, fazendo a infraestrutura e também a casa, né? Direto com o governo federal. O município vai estar apenas sinalizando se a área é favorável, né, para que a gente consiga dar o andamento, a reconstrução da cidade no município. Aí seriam as 500 nessa mesma área? Sim, seria uma área maior, então, com essas... Essa fica onde? Tem, né, uma empresa interessada, mas eu ainda não tenho a precisão, né, da localização. A gente tem uma área, né, que a gente vem identificando como a melhor, né, mas como ainda não tem o fechamento da questão de contrato de compra e venda da empresa com os proprietários, então acho que ainda não fica pertinente divulgarmos. E aí teriam outras 100 casas? Sim, a gente tem 20 casas que a gente fechou no projeto habitacional referente ao evento climático que ocorreu em setembro, que está fechando agora um ano, com o Estado. E essas 20 casas provavelmente vão ser as primeiras também entregues aí, onde sexta-feira a gente vai estar movimentando já o terreno. Essas 20 casas vão ser construídas no loteamento popular. Permanentes essas? Permanentes. É iniciativa de quem? É uma iniciativa do município com o governo do Estado. Bem, e aí teriam outras Aí ainda. a gente tem mais 20 do Estado e 50 do Federal, que vão ir para uma área que o município adquiriu, né, junto à próxima Espuma Sul,
Então, que também a gente está movimentando, está o processo licitatório e provavelmente também já vamos iniciar nos próximos dias aí a questão da infraestrutura em parte do terreno. Elisângela Becker, secretária de Assistência Social e Habitação de Cruzeiro do Sul. E como é que está a assistência para essas famílias, né? Porque nós estamos falando aí de já passados 100 dias daqui a pouco, já quase 4 meses da tragédia de maio. Estamos falando de 219 pessoas, né, 87 famílias. Questão de alimentação, de higiene, de infraestrutura para elas conviverem de uma forma harmoniosa dentro do que é mais possível, né, nesse período todo. Nós, desde o início, implantamos um centro de recebimento e um centro de distribuição. Também implantamos o sistema de cadastramento das famílias, onde todas as famílias que se cadastraram, então, podem ir até o centro de distribuição. Elas vêm recebendo, até o momento, 2 cestas básicas ao mês. Não tenho aqui agora preciso o número, mas passa de 2.000 famílias que vêm recebendo esse auxílio. Elas recebem a cesta básica, recebem um kit de higiene pessoal e o kit de limpeza. A gente tem agora percebido, né, que o volume de doações tem diminuído, os recursos também dos projetos que a gente encaminhou têm diminuído. Então, talvez a gente vai estar diminuindo esse número de doações também para as famílias. Mas o que a gente já tem conversado em conjunto com toda a administração é que os centros a gente vai permanecer com as cestas básicas, né, enquanto que as famílias estiverem nessa situação como um auxílio a elas. Não é uma tarefa fácil, né? Eu que estou à frente da pasta da assistência e habitação, né, conseguir assistir todas essas famílias. Nosso município é um município pequeno, né? Considerado em porte, e a dimensão atual, né, dessas famílias atingidas, a gente teve em torno da metade da população atingida. Então, claro que a gente não está tendo equipe suficiente para fazer, por exemplo, uma busca ativa e entender claramente caso a caso de todas as famílias. Então, a gente sempre vem trabalhando com as prioridades, né, que são as famílias que estão na situação mais caótica, que é dentro dos abrigos, e automaticamente as famílias que nos procuram. A gente tem uma parcela também de famílias que têm um poder econômico um pouco melhor, que conseguem andar sozinho com suas pernas, mas também uma parcela significativa que precisa de mais atenção e mais auxílio. Então, conforme as nossas pernas alcançam, a equipe técnica também vai acolhendo e auxiliando essas famílias. Tá certo, Elisângela. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, né? É um período delicado, é uma reconstrução que a gente vai falar ainda por muito tempo, mas, por outro lado, que bom que a gente já tem sinalização, né? 700 casas empenhadas, algumas provisórias já saindo do papel, então, dando uma esperança também para essas famílias. Sim, com certeza, Gabriela. Talvez uma das coisas importantes eu estar colocando aqui é em relação ao aluguel social, que muitas famílias ainda têm dúvida e talvez eu possa estar clareando. O aluguel social hoje que a gente conseguiu construir dentro do que a gente tem de limitação orçamentária do município e ajuda do Estado, é um aluguel social que vai ser de R$600 e ele vai ter alguns limitadores, né, que são, por exemplo, o critério de renda. Hoje a renda é meio salário mínimo, né? Então, per assim, capita? Per capita, isso aí. Então, assim, isso também para auxiliar aí nos esclarecimentos com a nossa comunidade.